Entendi. Aí, a partir daí, o Lamento Negro se firmou mais, né? Em Peixinho. Como é que surgiu? Como é que surgiu esse negócio de Chico Science chegar no Lamento Negro? Que negócio foi esse? Como é que surgiu esse... É Como porque é que virou um foi? celeiro, né? É. Lamento Negro virou um celeiro de artistas, músicos. E como é que ele chegou até vocês? Isso aí foi através de Gilmar Bola 8. Como era o nome de Gilmar? Como era o nome de Gilmar lá? Gilmar também é um dos fundadores do Lamento, Do Lamento Negro, Negro né? também, é um dos fundadores. Gilmar Bola 8. A gente chamava ele de Gilmar Bola 8. Bola 8, bola. Por que Bola Por que 8? Bola 8? Ele era bem A gente gordinho. tá em sintonia hoje. Ele era bem gordinho. Né? Rapaz, sobre isso. O nome, tem outro nome que a gente chamava lá de Gilmar, que assim, a gente tinha vários nomes. Né, É amizade, né? Sempre rola. Olha o apelido, né? Dos apelidos, né? Eu era bochecha de alumínio, porque eu tinha uma bochecha muito grande. Eu não sei Eita. porquê, mas aí eles me chamavam. Tem uma criatividade, né? Pra inventar. E aí Gilmar era Chibata, né? Chibata era. Chibatinha. Chibatinha. Que Chibata era o irmão dele. E Chibata era o Eita. pai. É, Era uma família de Chibata, né? Engraçado que... Quando ele... Quer uma água? Tome água, meu irmão. E Gilmar era Chibatinha. Depois que ele entrou no Nação Zumbi. Nação Zumbi, Aí, aí ele levou o tornou- carro, ele levou o carro. Levou o cargo aí. É, Chibata. Aí não é mais Chibata, virou. Aí o filho dele Tornou- nasceu. Aí, Tornou-se uma Gilmar Bola Foi dinastia, uma passando de dinastia. geração. Mas foi através dele que Chico chegou até Peixinhos. Porque na época a gente ia curtir muito funk, eu e Gilmar, a gente ia lá pro Finaflor, ia pra essa discoteca, tudo, né? Curtir, dançar os funk, dançar, né? E ele contou pra mim, chegou pra mim um dia e disse, olha aqui, eu conheci um cara que tem uma banda aí. Aí eu disse, pô, Gilmar é mesmo? Eu disse, é. Aí, pô, massa. Pronto. Daqui a pouco, depois ele chegou pra mim e fez, Nequinho, ó, vai ter ensaio da banda. De tudinho, Chico. De Chico, né? Aí, e eu, é mesmo, Gilmar? É, massa. Eu vou levar tu no ensaio. Aí eu fui com ele, lá no Bar Oasis, antigo Bar Oasis, não sei se você conhece. Conheço. Já ouvi falar. De falar, né? Aham. Fica por ali, por trás perto do antigo também, Hotel Quatro Rodas, Quatro rodas. Sim. aqui em Olinda, Aham. né? Isso. Aí eu fui para um ensaio, Caiada, né? É. eu fui para um ensaio, mas antes Gilmar trabalhava na Emprel, de assessorista lá. Foi quando ele conheceu o Chico, nessas subidas e descidas, né, do elevador. Os dois conheceram, aí ele trouxe Chico. E depois que trouxe Chico, aí começou a ensaiar. Aí ele me levou nesse ensaio, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me sentei, ele senta aí, eu me sentei, fiquei vendo, né? E Foi a primeira vez que eu vi, bicho. foi essa a tua reação mesmo? Foi a minha reação, foi como se fosse aquele negócio, aquela energia tão forte Uma conexão, né? aquela conexão de futurismo, do futuro, da musicalidade se transformar ali, ó. Que massa. O MPB ter aquela transformação, né? Com a cultura, assim, com o popular, com... Poxa, eu fiquei olhando assim, eu digo, que é isso? A primeira coisa que, quando terminou isso, eu fiquei lá o tempo todo olhando. Quando terminou, que Gilmar chegou perto de mim, eu, Gilmar, e aí, Nequinho, gosta? Eu disse, que doideira é essa, meu irmão? Nequinho, a gente, Ele já tocando mangue. a gente tinha um Já. negócio, a gente tinha um negócio que falava que o que a gente se falava, se espantava de o que é isso, hein, bicho? Era tudo novo, É né? tudo novo. E aí Que eu vou massa. falar entrar na fala do Nequinho para contar, ele contou a ida de Chico, o de Chibata levou ele para ver o Lostal, foi o Lostal? Foi, Foi Lostal. o Lostal. Eu vou rir toda vez que você falar de Chibata. Lostal. Falar de Gilmar agora. E aí, como a gente tava bombando já dentro de Peixinhos, né? Isso aí 90 para 91.
Eu tava nascendo, 91. E aí, o que é que acontece? Gilmar levou Chico para o ensaio do Lamento Negro. A gente ensaiava do lado da associação. Isso. E o Lamento Negro chegou a ter quase 80 pessoas tocando. Nossa. E era muito massa, assim, no meio da rua. A gente colocava... Era um evento. Era um evento. A gente não tinha som, a gente cantava no gogó mesmo. Que massa. Né? Que era um dos cantores, né? Tinha o Ricardo, tinha Noni, André. E aí... Páqua, Joabe. E aí, quando ele chega, ele olhou... A mesma reação que Nequinho teve quando viu a Lostal, ele teve a reação quando viu o Lamento Negro. A batucada. A batucada do Lamento. Chico Foi uma assistindo. troca, né? Que massa. Que massa. E aí ele começa a ir para os ensaios, ele começa a estar junto conosco, né? Porque como a gente ensaiava no domingo, aí ele vinha na sexta, e a sexta é o dia do plantão da gente, a gente ficava lá no plantão, tomando conversando sobre música, não sei o quê. E ele chegava com as músicas dele, né? A Cidade, a Praieira. E nesse momento, como a gente não tinha som para cantar, o Daruê é um parceiro nosso que a gente não pode esquecer. Nunca. Nem o movimento do Mangue do Daruê Malungo. Sempre o Daruê do Malungo está do nosso lado, sempre. E aí o Daruê Malungo chegou, era o grupo que tinha som para cantar. Que a gente não tinha dinheiro para comprar som, né? E aí a gente, quando queria ensaiar para tocar em algum lugar que tivesse som, a gente saía de peixinho com os instrumentos para o Daruê, para eles cantarem. Porque lá tem um equipamento com chau. E aí a gente vai pro Daruê, aí Chibata. Não ria, não. Me segurei. Gilmar leva Chico pro Daruê. E aí Chico canta a música da cidade, né? E aí Maurediano, que era mal com U, né? Que a gente tinha mal com X, né? Que a gente tem mal com U, né? Aí Mal, que fez a primeira batida do Mangue, né? Que é a cidade. E como foi isso, hein? Vocês contando a história, eu me imagino vendo a cena. Como é que foi isso? Ele criar a primeira batida. Mal, a história do Lamento Negro é muito massa, por conta que a gente vai voltar o passado. Uhum. A gente ouvia funk. A batida do funk é... Aí o Lamento Negro começa a ouvir funk, né? Que é a nossa origem. Aí depois começa a ouvir as músicas dos blocos afro da Bahia. Ilê, Olodum, Muzenza, Filho de Gandhi, Araqueta. Os samba reggae. Uhum. Os blocos afro. Depois a gente começa a tocar maracatu. Né? Então, assim, Mal pegou isso tudo e fez a batida. Tanto que a batida do Mangue, a primeira é tum 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 pac pum 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 tum tum pá tum 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 pá tum. Então, quando você vai ver o samba reggae, você vai ver o maracatu e você vai ver o coco, o funk, né? A mistura. E isso começou. E aí a gente começou, o Chico começou a cantar as nossas músicas, né? Quando a gente ia tocar, ele cantava. E aí, quando a gente ia para o lugar dele, que a gente ia, aí ele cantava as músicas dele também, né? E aí, se quiser dar sequência, né? Eu falo demais, não brinque não, eu tomando água que eu falo. Pode ficar à vontade, o lanchinho aqui também, viu, minha gente? Tá certo. Aí foi daí que Chico começou, né? Com a galera do Lamento Negro a ter aquele entrosamento, né? Aí, até passar para uma coisa mais séria, né? Eu estou em casa um dia, a gente tinha uma firma assim, Nequinho, eu vou, a gente vai viajar para São Paulo. É mesmo, Gilmar? Poxa, Mas só vocês ou a banda? Aí não tinha mais Lamento, não. Não, tinha um Lamento Negro. Quando ele vai, que ele monta... Já tinha o Lamento Negro, já tinha montado, o Chico tinha montado já um grupo. Mas não tinha o nome do Nação Zumbi ainda, não. Nação Zumbi dá quando ele volta. E né? Ele já volta com Nação Zumbi. Já volta com disco. É, Pronto, aí tem essa história também, veja só. Aí ele viaja pra lá, né?
passa um tempo lá e a gente sem se ver, passa uns meses lá, né? 3 a gente meses. se vê. Quando Gilmar volta lá na minha casa, bate no meu portão, ó. Quando eu olho assim, ei, negão, aí foi aquela festa, ele com um disco debaixo do braço. Foi o primeiro disco. Vinil, só tinha uma música só, que era A Cidade. Que era A Cidade. Ó, vê aí. Aí eu botei na minha simples radiola que eu tinha, uma Grundig. Radiola Grundig naquela época. Aí eu botei assim, eu disse, meu velho, comecei a dançar e a gente começou a conversar e, porra, muito massa, e Chico, a gente tá fazendo turnê, tá, aquele negócio todo. Eu digo, poxa, Gilmar já tinha já, que é o disco que tem um caranguejo. Eu devia ter ficado com esse disco, Gilmar, eu devia ter segurado seu disco. Tá ouvindo. Segurado. Eu chegava aqui agora, eu mostrava pra galera. Olha aí, ó. Aí Olha eu aí. segurei. Aí, Gilmar, vou deixar aí. Aí, hoje eu passei a semana todinha ouvindo A esse mesma disco. música, né? A mesma música, só tinha uma música mesmo. Ouvindo, ouvia. Quem chegava lá em casa perguntava, eu dizia, oxe, você é Gilmar, pô, Gilmar, Chibatinha, Que pô. orgulho, né? Era, aí pronto, você é a banda de Chibatinha, aquele negócio todo chico. Pronto, aí começou, daí diante a Gilmar começou levou o disco de volta, né? Para minha tristeza, levou o disco de volta. E voltou para São Paulo e começaram Eu vou contar Ao trabalho. uma história de Chico, né? Conta. A gente no Lamento Negro, a gente inventava moda, né? A gente foi muito ativo nesse negócio aí. A gente tinha nossas cápsulas. E falar uma coisa do Lamento Negro, né? E aí, Mal pintou uma cápsula. Esse dia foi punk, né? Mal fez uma cápsula dessa aqui, o Pantê Amarelo, né? Que era a cara de Bob Marley, tu lembra? A Folha da Maconha, a gente já fazia protesto naquela época, né? Hoje a gente sabe que a maconha é medicinal, né? Serve para um monte de Tratamento, tratamento. E também a gente não sabia desse processo, mas aí a gente queria Legalizar. era confrontar o sistema, entendeu? E aí a gente pinta essa camisa e a gente, quando vem para Olinda, quando ia sair, a polícia batia em cima, dizendo que a gente estava incentivando o crime. Oxe, tinha crime. O crime. O crime. O uso da maconha. E esse processo era muito doido. Assim, o que a gente passou foi punk mesmo. Da galera, a gente sair junto e a polícia para a gente. Não conte, não. Vou contar. Conta, A polícia para a conta, deixa gente, ele em boa contar. viagem. A gente foi na casa de Pirro. Fernanda Pirro. Eu não lembro o nome dela agora. E aí, quando a gente vê na Avenida Boa Viagem, Isso. a polícia, a rádio patrulha para, veio eu, Nequinho, André, Paco, tinha uns 8 a 10 pessoas. Aí a rádio patrulha para a gente, manda a gente botar a mão da cabeça. E aí foi revistar. Quando vai Postou a gente revistar, na parede. a gente usava muito de pochete, né? E aí ele vai olhar a pochete do Nequinho. Nequinho tinha disquete. Você lembra desse disquete? Lembro. Né? O policial disse, olha, ele já está traficando CD. Eita, meu. Tu acredita nisso? Acredito. Aí Nequinho Pior disse, que- isso não é CD não, isso é disquete. Aí o cara, você tá me demitindo? Ixi, Já queria cala a tá boca, certo. rapaz. Cala a boca. E a gente, não, é disquete. E o cara começou a empurrar a gente, aquele negócio. Agora tinha muita gente no meio da rua e eles ficaram meio assustados, né, de bater. Aí chamou um tenente lá, foi, né? E o tenente foi, aliviou, foram embora e a gente saiu. Mas, rapaz, os caras é muito despreparados. É. Porque falaram que um disquete era CD e que a gente estava traficando. Naquela época o CD já estava chegando. Arrumando sabe? algum motivo. Tava E aí? chegando. E eu gostava muito de andar com disquete, porque eu guardava todo o meu material que eu fazia no computador, no disquete, né? Naquela época, no disquete. Tudo era disquete. Hoje é pendrive, hoje é nuvem, hoje, Não. né? Mas naquela época não, era disquete. Eu sou da época do disquete. E aí, botava o disquete, aí minha bolsa tinha uns 10 disquete, a 15 disquete. De Tudo música, né? de música, de tudo, tá? Na minha pochetezinha. Quando eu chegava, eu andava com isso. Quando eu chegasse, fosse fácil, deu. Bota aí. Aí a turma já, né?
Pronto. Aí o policial, quando pegou, disse, olhou assim, oh, é traficante. Eita, meu Deus. Você tá ficando CD. despreparo. Aí eu disse, isso não é CD não, senhor, isso é disquete. Aí ele, cala a boca, rapaz, você não sabe de nada, você é um traficante comigo. Aí, pô, fiz aquele baratinho. Já vai a gente pra cima, empurra pra lá e levou TB. Difícil, Mas né? Levou, foi. Ainda teve uns empurrões que a gente Então levou. levou os empurrão, umas tapinhas nas costas, né? Ixi. Então, por conta disso, então, eu lembrei do negócio de Chico, né? E aí a gente tocava, a gente mesmo fazia nosso jeito de tocar. Tinha vez que a gente ia nossas caftas e tocava de cafta. Quando a gente se arretava, tirava a roupa, ficava de calça jeans só, né? Que a gente tocava muito de calça jeans e basqueteiro, né? Que a gente nunca perdeu a nossa árvore Aham. do black, né? Aham. Daquela coisa americana, né? Funk. E aí, Chico chegou pra mim lá no Sátima, em Boa Viagem, depois da Ponte do Pina, tu tava nesse show. E aí Chico disse, Maia, aqui não pode tocar sem camisa, porque, tá ligado, é um bar, um lugar de elite, papapá. Eu disse, tá massa, Chico, tá massa. A gente vai entrar tudo, beleza. Aí, a gente sempre andava com 2 litros de dré, a gente gostava muito de tomar uma, né? Fala não, meu. Aí, Deixa ele falar. aí a gente começou a beber dré, tá. Aí na hora de tocar, os cantores subiram no palco, né? Nequinho, Joab, André, Júnior, Mamed, ia chamar o nome de Júnior, que a gente tinha cada apelido trash, heavy metal lá. E aí eu disse pra bateria, ó, tira a camisa, tira a cafta. Vamos entrar todo, a gente tá tudo, não tava bem, tava tudo esquentado, né? Vamos entrar todo mundo sem camisa. E quando a gente entra, era um bequinho lá no Sátima, que lá dentro virava um espaço grande, um som bacana. A gente nunca tinha tocado no som daquele, né? Um som muito bom, né? Pra época. E quando o Chico viu o Lamento Negro, ele botou a mão na cara. Assim, disse, meu A mulherada, a Aí o loucura. Chico Eu disse, avisei. eu não disse esse cara pra não tirar essa camisa. Já entrou sem camisa. Já foi rolo doido da bexiga. A gente começou a tocar, os meninos cantar. E aí não chegou a terceira música. Quando chega a terceira música, a galera tava tudo sentado, já começou a se levantar, a dançar junto. Eita, que massa. E Eu pensei aí, que Chico tinham olhou expulsado assim. vocês. E hoje, quando você for ver o show de Chico, né, da Nação Zumbi, se Chico não tivesse camisa, tá gira. É. Então, essa coisa da gente colocar pra fora, o que a gente Aham. sentia, né? Não, a gente vai tocar camisa. Se A gente vai sentir à tocar- vontade, né? É uma expressão de vocês no Nossa, palco. nossa. É a expressão nossa. Quem vê isso vai dizer isso é Lamento Negro. Porque a repressão era tão grande que a gente não podia nem tirar a camisa na rua. Né? E quem andasse com a camisa no ombro, que a gente gostava de fazer isso, né, Nequinho? E aí já era repreendido, até pelos nossos pais mesmo. Não bota a camisa no ombro, usa a camisa, papapá. E essas coisas que a gente começa a ver, A quebrar, a né? quebrar esse paradigma, aí a gente vê o que a gente montou lá atrás, a galera começou a fazer e levar para cima do palco. Eu estava falando, Nequinho, no começo do Lamento Negro, né, que a gente não podia andar com os instrumentos que a gente era parado pela polícia. É. Né? Tudo era muita repressão, era muita mesmo. Você não tem ideia como a gente era repreendido. Né, Nequinho? É, qualquer coisinha que a gente saísse, até os nossos cabelos, o cara, quando vinha, a polícia quando vinha, metia a mão assim no nosso. Oxi. Era, porque agora tá diferente, né? Aham, melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, né? É, depois que teve a liberdade de expressão, todo mundo se expressar do jeito que pode, do jeito que quer, entendeu? Mas antigamente a gente não podia se expressar, não. Nossas roupas, sim, se tivesse colorida aqui, eu sempre gostei de andar colorido, velho. Eu acho o colorido muito massa. Então, quando a gente andava com a roupa da gente, né, aí chamava a atenção deles, né? Sempre chamava a atenção deles. Aham. Aí vem estar no ônibus, quando via, eu vi no ônibus, o cara, a polícia entrou, olhou para todo mundo, aí eu lá, né? Aí no meu pensamento disse, ele vai mandar eu me levantar. Mas foi dito certo. Eita. Negão, levanta aí, negão.
E era um capitão do mato, mano. Sabe o que é capitão do mato? Vocês sabem? Aham. É outro negão, né, fardado, tirando onda com... Negão, levanta. Aí o... Tá moco, é? Ixi. Aí eu... Não, senhor. Eu Tratamento me levantei. super gentil. Antigamente era assim. Tá moco? Pá. Aí vinha meter a mão mesmo, tá, meter a mão no bolso da gente, tá? Aí eu lá e caçou, depois que ele caçou, ele... Tá, beleza. Desculpa aí. Aí eu... Mas sabe por que isso, negão? Esse processo que a gente era muito abordado por conta do sistema que havia, né? E o sistema fazia que, assim, para entrar na polícia, a pessoa serviu o exército, quando saía do exército já entrava na polícia, porque ninguém queria ser policial. Então, quem é que ia ser policial? Os pretos, porque era um meio de ganhar dinheiro e sustentar suas famílias. E aí o que é que acontece? Ele vai repreender quem? Aquela lavagem cerebral, né? Ele vai repreender quem? O seu semelhante. Porque ele vai ter um distintivo, ele vai ter uma arma e vai ter o poder. Assim, ele pensa, né, nisso. Né? E aí, quem era que ele repreendia? Que ele, quando eu vejo um processo, a gente vê isso até hoje. Quando o policial vê um homem branco, ele não repreende. Né? Ele não vai. O policial preto, ele não vai. Agora, quando ele vê uma pessoa preta, ele vai. Entendeu? Então, essa coisa, ele não ia para chegar para um homem branco ou uma mulher branca. Mas quando chega uma mulher preta ou um homem preto, ele vai repreender. Então, era o que acontecia conosco. O preto virou um motivo de ser uma pessoa do crime. Do crime. É uma pessoa Isso. má. É uma Essa pessoa má. Então, Isso até mesmo. hoje ainda acontece isso. E isso, em época passada, era muito presente, né, da nossa vida. Agora, voltando para Não é passada não, Maia. Eu acho que hoje existe. E agora eles tentam disfarçar. Mas que hoje Acho ainda que ainda existe é presente e é muito presente, né? presente e claro. Muito claro isso aí. E aí a gente vê que, assim, quando a gente fala da nossa história, que a nossa história é a história do Lamento Negro, né? A gente só é conhecido por conta, a gente só está aqui por conta do Lamento Negro. Entendeu? Então, assim, eu viajei o mundo todo. Mas eu não viajei porque eu era maia, foi por conta do Lamento Negro. Entendeu? Então, o Lamento Negro, eu agradeço muito ao Lamento Negro porque abriu as portas para que o povo da favela viajasse. Isso. Quando a gente passa esses peixinhos, eu vou convidar vocês para ir lá. A galera de porra, quero ser como ele, como Nequinho. Eu Isso é quero massa, viajar. né? Porque assim, se torna um espelho para Aham. aquele pirralha. Né? Tem uma referência. Tem uma referência. Interessante, assim, mais ainda porque vocês não saíram de lá, né? Não. Vocês vão, É incrível fazem mesmo. um viu? trabalho e volta para que as crianças, principalmente as crianças da comunidade, tenham como influência vocês. E aí quando a gente fala do Lamento Negro, o Lamento Negro não só deu vida ao Nação Zumbi. O Lamento Negro deu vida ao Maracatu, não só Pernambuco. Que eles não falam da gente, mas aí a gente fala deles. O Lamento deu vida a Otto. Otto não tocava em canto nenhum. Chegou lá para o Lamento Negro para tocar. Começou no Lamento Negro, No Lamento Negro. Depois ele foi tocar com o Chico, no Nação Zumbi. E levou dois personagens. Ele levou dois no Lamento Negro, que era Marco Axé e André Matias. Isso. Né? Eu saí para a banda Coração Tribal. Eu e Louro. Né? E aí saiu a banda Black Moleque, que era Thor, Harry, G, que era um grupo de samba. Aí vai e sai Páqua com Via Sáter. Paco, Via Sato. Aí saiu o RDA. E RDA. Saiu também do Lamento Negro. Aí sai Serpente Negra. Aí sai Semente Negra. Né? E essa... Todo mundo tinha um nomezinho, uma siglazinha, né? Um apelido. Mas é interessante vocês falarem, porque assim, essa questão, né? Lamento Negro era Nação Zumbi e Nação Zumbi era Lamento Negro, no começo, né? Vocês tocavam com o Chico tocava com vocês. Na Tinha uma verdade, divisão. Chico era um cantor do Lamento Negro. Né? Não tinha Nação Zumbi ainda. Ah, não Aham. existia. Aí não existia. Mas ele cantava já sozinho? Ou... Não, ele cantava com a banda Lostal. dele. Lostal. Sim. Tem a banda. Aí Quando tinha a vocês banda. conheceram ele, não Isso, foi? Tem uma música da Nação Zumbi, que é o molde do Lamento Negro, que é uma música de Joab. É a primeira música do Lamento Negro,
Não tinha outras músicas primeiro, mas aí Joab depois chegou com a música chamada Os Organizados e Desorganizadores. Que fala, os organizados, desorganizadores, somos lamento negros, negros e guerrilheiros já vencedores. E a gente não, assim, cantava essa música, mas aí a gente cantava no lugar que a polícia não estivesse. Porque essa música é uma crítica ao sistema, à bandeira do Brasil, tudo. Né? E aí Chico pega e faz a parte dele. Posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Então, esse molde de tanto ele vivenciar junto conosco, que ele vai pegando a nossa a essência, e vai transformando o Nação Zumbi, né? E isso era bacana pra gente, que a gente estava nos vendo. Né? Que massa essa visão de vocês, porque muita gente não aceita também dessa forma, né? Pode até achar, né, de forma assim, eita, tá querendo se aproveitar. Se aproveitou do que conseguiu aqui para poder crescer. Mas é muito interessante essa visão de vocês, viu? A gente gostava porque a gente estava vendo nosso povo lá em cima do palco, né? Que massa. Não só a gente, mas aí a comunidade, peixinhos. A turma dizia, é peixinhos que ia pra lá, é peixinhos que tá no palco. Né? É peixinho que está na televisão, é peixinho que a gente era maia, é peixinhos que a gente começou a levar o nome de peixinho. Você é de onde? É peixinho. Peixinho é o quê? É uma cidade, eu dizia. Porque a gente já estava lá em cima, né? Já estava em cima, é uma cidade. Com vocês, Lamento Negro, direto da cidade de Peixinho. Da cidade de Peixinho. Lero Fish. Por favor, respeita. Porque Lero Fish. E aí a gente se tratava assim, né? O peixinho começou a ter a visibilidade, né? Da história, né?